Pessoal, muito bem, estamos aqui para mais uma revisão para a nossa próxima prova. O nosso último assunto, a gente estava vendo proteínas. Bom, em relação às proteínas, como nós vimos no início desse vídeo, todas as proteínas são compostas por aminoácidos. Se é um aminoácido, necessariamente o aminoácido deve conter um grupo amina, um grupo ácido carboxílico, um hidrogênio e um radical, que todos eles estarão ligados a um carbono central. Esse radical, por sua vez, pode ser de 20 formas diferentes. Sendo assim, existem 20 aminoácidos diferentes. Muito bem, observe essa figura. Nessa figura, a gente consegue identificar dois aminoácidos sendo ligados entre si através de uma ligação peptídica. Para haver essa ligação peptídica, necessariamente tem que haver a saída de uma molécula de água. Por isso, nós dizemos que essa síntese ocorre por uma desidratação, ou seja, há a formação de um dipeptídeo, mas para que haja o dipeptídeo, é necessário ligar dois aminoácidos. E dois aminoácidos, para serem ligados, necessariamente tem que haver a saída de uma molécula de água. Nessa figura agora, identificamos os níveis estruturais de uma proteína e podemos ver que a estrutura primária nada mais é do que uma sequência linear dos aminoácidos unidos entre si por ligações peptídicas. Vários aminoácidos unidos vão formar a cadeia polipeptídica, esta cadeia que é a proteína. Mas além da estrutura primária, as proteínas precisam também apresentar uma estrutura secundária, que além das ligações peptídicas, apresentam também ligações de hidrogênio entre os aminoácidos, formando estruturas como a alfa-hélice e a folha beta pregueada. Posteriormente à estrutura secundária, a gente identifica a estrutura terciária, onde as proteínas alcançam o seu arranjo tridimensional e, consequentemente, adquirem uma forma e uma função. Entretanto, nem todas as proteínas conseguem alcançar sua forma e sua função no terceiro nível, sendo necessário alcançar o quarto nível de organização, como a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína de estrutura quaternária, porque ela é formada por uma associação de cadeias terciárias. Mas nós vimos que todas as proteínas só alcançam sua forma e sua função se elas se organizarem em níveis estruturais. Entretanto, para que elas possam manter a sua forma e sua função, elas não podem sofrer nenhuma alteração de pH, nem alteração de temperatura, porque senão elas serão desnaturadas. Como a gente identifica nessa figura, a gente tem uma proteína nativa, ou seja, uma proteína funcional com a sua forma e a sua função, mas ela pode se tornar inativa se ela sofrer uma ação desnaturante, ou seja, uma alteração de pH e temperatura, que vai fazer com que haja o rompimento das ligações que mantinham a forma. Consequentemente, a função da proteína não vai mais existir, e aí ela vai ser uma proteína desnaturada. Entretanto, em alguns casos, dependendo de quais ligações foram rompidas, as proteínas conseguem se renaturar e voltar a exercer a sua função normalmente. Nós vimos que as proteínas são as moléculas mais versáteis das células, ou seja, são capazes de realizar uma série de funções diferentes. Dentre elas, a gente viu uma especial, que é a função enzimática. Muitas proteínas são capazes de atuar como catalisadores biológicos. E o que esses catalisadores biológicos fazem? Nada mais são do que aceleradores de uma reação química. E como exerce essa função? Nós vimos que eles aceleram uma reação química por diminuir a energia de ativação necessária para que uma reação química ocorra. Vamos observar uma figura. Essa figura a gente identifica exatamente uma reação que acontece com enzima e uma reação que acontece sem enzima. Na reação que acontece com a enzima, a energia de ativação necessária será visivelmente menor. E numa reação que acontecerá sem enzima, a energia de ativação será visivelmente maior. Entretanto, nós vimos que as enzimas não alteram o equilíbrio químico das reações. Elas não são alteradas, elas não são desgastadas, elas não sofrem nenhum desgaste, nenhuma alteração durante a reação. Elas simplesmente entram na reação, participam acelerando o processo químico, mas não alteram o resultado final. Muito bem, além da proteína e das enzimas, nós vimos também os ácidos nucleicos, que são representados pela molécula de DNA e pela molécula de RNA. Tanto o DNA quanto o RNA são compostos por nucleotídeos.
sendo que os nucleotídeos que compõem a molécula de DNA são chamados de desoxirribonucleotídeos. E os nucleotídeos que compõem a molécula de RNA são compostos de ribonucleotídeos. Existem algumas diferenças entre esses nucleotídeos, principalmente no que diz respeito à pentose, sendo a pentose ribose exclusiva do RNA e a pentose desoxirribose exclusiva do DNA, e além disso, as bases nitrogenadas. No DNA, a gente encontra a base sendo adenina, timina, citosina e guanina. No RNA, a gente encontra a adenina, uracila, citosina e guanina. Muito bem, nessa fita agora podemos identificar a dupla hélice da molécula de DNA. Nós vimos que a molécula de DNA é formada por duas fitas, paralelas, complementares e de sentidos opostos. Vimos também que os desoxirribonucleotídeos de uma mesma fita da molécula de DNA estão unidos entre si por ligações covalentes do tipo fosfodiéster. Entretanto, desoxirribonucleotídeos de fitas diferentes da molécula de DNA estão unidos entre si por ligações de hidrogênio, obedecendo à regra do pareamento específico de bases, que diz que toda a base adenina faz duas ligações de hidrogênio com a base timina, e toda a citosina faz 3 ligações de hidrogênio com a base guanina. Observe no desenho que a gente consegue identificar claramente essas ligações. Muito bem, pessoal, além da molécula de DNA, nós vimos também que existe a molécula de RNA. E o RNA pode ter diferentes funções, como o RNA mensageiro, o RNA transportador e também o RNA ribossomo. Espero que vocês façam um bom estudo.